Joe Biden anunciou seu novo plano para que mais americanos se vacinem, queiram ou não. O interessante é que isso ocorra depois de muitos meses em que os funcionários do governo, incluindo o próprio Joe Biden, disseram que não iriam emitir um mandado federal de vacinação. Mas parece que é exatamente isso que eles fizeram, ainda que indiretamente. E isso porque dentro desse plano há uma ordem para o Departamento do Trabalho ordenar que todas as empresas americanas com mais de 100 funcionários façam cumprir a vacinação, realizem testes de Covid semanais ou enfrentem pesadas multas. No entanto, poucas horas depois de fazer este anúncio, governadores e procuradores gerais de 21 estados diferentes se opuseram diretamente a essas ordens, e alguns deles disseram que já estão preparando recursos legais para se opor. Então, fique conosco para saber mais sobre este tema. Bem-vindo, eu sou Elina Villafania e este é o Ao Descoberto. Hoje vamos nos aprofundar nos mandados de vacinação. Como tenho certeza que você ouviu falar, na última quinta-feira, Joe Biden fez um discurso no qual apresentou seu plano de 6 partes para vacinar mais americanos. E no meio de seu discurso, após divulgar todos os benefícios da vacina, pareceu demonstrar uma crescente frustração com os americanos que ainda não se vacinaram. Vamos ouvir alguns trechos desse discurso. Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated, even though the vaccine is safe, effective, and free. This is not about freedom or personal choice. It's about protecting yourself and those around you, the people you work with, the people you care about, the people you love. My message to unvaccinated Americans is this: what more is there to wait for? What more do you need to see? We've made vaccinations free, safe, and convenient. The vaccine has FDA approval. Over 200 million Americans have gotten at least one shot. We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. So please do the right thing. E como sua paciência se esgotou, Joe Biden culpou os 80 milhões de americanos não vacinados por colocar todos em perigo, assim como superlotar os hospitais do país. Ele então revelou seu plano de 6 partes para conseguir que mais americanos se vacinem, queiram ou não. Vamos repassá-los juntos. Em primeiro lugar, Joe Biden assinará uma ordem executiva que exigirá que todos os funcionários federais, bem como os contratados federais, sejam vacinados. E aqui está o que ele disse sobre o assunto. Se quer trabalhar para o governo federal, vacine-se. Em segundo lugar, Biden disse que para manter as escolas abertas, ele trabalhará para aprovar mandados de vacinação a nível nacional para crianças em idade escolar. E isso foi o que ele disse sobre isso. As crianças têm 4 vezes mais probabilidade de serem hospitalizadas nos estados com baixas taxas de vacinação. Em terceiro lugar, ordenou que todos os professores federais tenham a obrigação de se vacinar. E isso foi o que ele disse sobre isso. Hoje estou autorizando o mandado de vacinação dos mais de 3 mil professores federais que trabalham no Programa Federal de Educação Infantil. Além disso, sobre este ponto específico, ele também disse que dará instruções ao Departamento de Justiça para que cobre as escolas que não obrigarem a vacinação. O quarto ponto é que o governo federal aumentará a realização de testes e uso de máscaras. Especificamente, aprovará um orçamento para kits de testes domésticos, fornecerá testes gratuitos em 10 mil farmácias e autorizará o TSA a dobrar suas multas contra pessoas que não usam máscaras. E sobre a última parte, aqui está o que Joe Biden acrescentou. If you break the rules, be prepared to pay. And by the way, show some respect. The anger you see on television toward flight attendants and others doing their job is wrong, it's ugly. No quinto ponto, ele se referiu a ampliar o auxílio econômico da Covid, especificamente para poder ajudar pequenas empresas a continuarem abertas. E, finalmente, o sexto ponto, e é desse que o mundo todo está falando. Joe Biden ordenou que o Departamento do Trabalho intime todos os empregadores dos Estados Unidos que tenham mais de 100 funcionários, ou seja, qualquer empresa com mais de 100 funcionários, para que exijam que seus funcionários se vacinem ou sejam testados pelo menos uma vez por semana. Então, deixe-me repetir este último ponto.
O Departamento de Trabalho está elaborando um requerimento para que todas as empresas com mais de 100 funcionários obriguem seus trabalhadores a serem vacinados, ou façam testes de pelo menos uma vez por semana, ou enfrentem uma penalidade severa. Especificamente, Joe Biden disse que haveria uma multa de $14 mil por violação, e nos Estados Unidos essa regra se aplica a mais de 80 milhões de trabalhadores. Agora, o que é interessante notar aqui é que se você estava acompanhando essa história durante o último ano, então você provavelmente se lembra que em dezembro Joe Biden disse isso sobre a vacina. Eu não acho que deveria ser obrigatória, eu não exigiria que fosse obrigatória, mas eu faria tudo ao meu alcance. Assim como não acredito que as máscaras devam ser obrigatórias em todo o país, farei tudo ao meu alcance como presidente dos Estados Unidos para incentivar as pessoas a fazerem a coisa certa. E era de se esperar que o novo pedido de Joe Biden recebesse uma rejeição significativa. De fato, os governadores de 19 estados diferentes, bem como os procuradores gerais de 2 outros estados, emitiram declarações desafiando esses novos mandados de vacinação. E é importante notar aqui, antes de prosseguirmos, que a grande mídia nos Estados Unidos parece eliminar as nuances desse debate. Elas o transformam em algo binário. Porque olhando para essas declarações, nenhum desses governadores está fazendo declarações anti-vacinas. Em vez disso, são contra os mandados para impor as vacinas. E isso é algo que está sendo visto em todo o país, assim como em todo o mundo. Quando há protestos contra os mandados nos Estados Unidos, na Europa ou na Austrália, há muitas pessoas vacinadas que se apresentam e se solidarizam com quem não está vacinado. Porque a questão que se coloca aqui é a coerção, é o mandado, é a questão da liberdade e da autonomia pessoal. E se o governo tem autoridade para o que eles veem como o bem maior, e com essa autoridade podem violar a liberdade de um indivíduo e da autonomia pessoal, muitas pessoas acreditam que nenhum governo tem e nem deveria ter essa autoridade. O que nos leva a esses 21 estados. Porque depois de Joe Biden fazer seu discurso, os governadores dos seguintes estados se pronunciaram em oposição direta a essas ordens. E estes são os estados. Estamos falando de Arizona, Alabama, Alaska, Arkansas, Flórida, Georgia, Idaho, Iowa, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas e Wyoming. Além disso, se juntaram a eles os procuradores gerais de Utah e Indiana. E essas declarações variam de criticar os mandados a dizer que eles os enfrentarão no tribunal. E dado o tamanho e alcance dos mandados, é quase certo que qualquer ação que surja deles eventualmente chegará à Suprema Corte e estabelecerá um novo precedente para os Estados Unidos. Então, vamos revisar algumas dessas declarações. Por exemplo, o governador do Arkansas, Asa Hutchinson, que também é presidente da Associação Nacional de Governadores, disse o seguinte: apoio totalmente os esforços contínuos para aumentar as taxas de vacinação em todo o país. Mas os mandados do governo federal sobre as empresas privadas não são a resposta certa. Tenho sido consistente com a liberdade das empresas de exigir que seus funcionários sejam vacinados e me opus ao governo dizendo que as empresas não podem exercer essa liberdade. E como mencionei antes, diversos governadores republicanos, incluindo os do Arizona, Georgia e Dakota do Sul, sugeriram ou anunciaram que buscarão vias legais para resistir aos mandados. Por exemplo, isso foi o que o governador do Arizona disse. As vacinas da Covid-19 são ferramentas seguras e eficazes para prevenir doenças, mas ser vacinado é e deve ser uma escolha. Esses mandados são ultrajantes, nunca se sustentarão em tribunal. Devemos nos opor a isso e o faremos. Da mesma forma, o governador da Georgia disse: buscarei todas as opções legais disponíveis para que o estado da Georgia impeça esse exagero flagrantemente ilegal do governo Biden. Assim como Kristi Noem, que é a governadora da Dakota do Sul, isso foi o que ela disse de forma muito resumida. A Dakota do Sul se levantará para defender a liberdade. Joe Biden, nos vemos no tribunal. Se você quiser ler qualquer uma dessas declarações na íntegra, pode fazer isso clicando no link na descrição abaixo deste vídeo. E o que é interessante ressaltar aqui é que mesmo que as contestações legais contra esses mandados de vacina de alguma forma falhem, não está exatamente claro se o plano de Joe Biden terá sucesso. E isso porque, segundo uma pesquisa recente, descobriu-se que 70% dos americanos não vacinados deixariam seus empregos se a vacinação se tornasse um requisito para um emprego.
Portanto, só nos resta esperar para ver como tudo irá se desenrolar. Agora, francamente, nem é preciso dizer que a forma como esses desafios jurídicos se desenrolarem e se esses estados são capazes de lidar de maneira eficaz contra esses mandados, bem, tudo isso terá repercussões sobre o futuro dos Estados Unidos e também do mundo. E é claro, conforme essa situação progredir, vamos mantê-los informados sobre qualquer novidade que ocorrer. Agora, se você quiser se aprofundar sobre tudo o que falamos no episódio de hoje, todas as fontes estão abaixo na descrição do vídeo para que você possa analisar. Muito obrigada e até a próxima!